Em poucos minutos eu gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus. Peço toda a sua atenção, porque o que está acontecendo aqui é muito mais que uma simples graduação. E a gente está feliz porque sabemos que Deus está nesse negócio aqui, porque vocês colocaram Deus nesse negócio e Deus fica feliz com isso. Vamos orar a Deus? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer o Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida e sobre esse projeto que está acontecendo aqui, ó Deus, na nossa igreja. Eu quero te louvar pela vida de cada pessoa que está aqui, por cada lar representado aqui, Senhor. E peço que o Senhor abra a nossa mente e abra o nosso coração, para que nós possamos aprender e apreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Quando eu vi o Wagner Sandes dizendo aqui sobre o objetivo, o projeto, que é o projeto do Jiu-Jitsu, que é a ideia que se tem de criar valores, de cuidar dos nossos filhos. À medida que ele foi falando, eu fui pensando, e eu sou grato a Deus, porque quando a gente vem para o evento, a gente pensa o que nós vamos pregar. Passa muita coisa pela nossa cabeça. E a gente aprende que nós temos que orar a Deus e dizer a Deus o seguinte: Senhor, que a sua palavra seja colocada ali, não a ideia do pregador, mas que a sua palavra esteja em pauta. E o texto que eu quero ler com vocês nesta noite, fala da história de um pai. Um pai que tem as mesmas preocupações que eu e você tem, que é dar uma vida boa e uma vida abençoada para os nossos filhos. Porque no resultado de tudo que está acontecendo aqui, o que você quer é criar valores nos seus filhos. É criar os seus filhos de forma que eles possam aprender a disciplina, o amor, o respeito, e isso é de suma importância. E esse pai, que está registrado no Evangelho de Marcos, ele tem também essas mesmas aspirações, de poder cuidar do seu filho de tal forma que ele pudesse crescer bem, se tornar uma pessoa valorosa, uma pessoa de respeito, uma pessoa digna, de caráter. Mas esse pai, ele passa por um momento que o filho dele é possuído. Calma, eu quero que vocês tenham calma naquilo que eu vou falar. Mas o texto fala que esse pai, ele enfrenta uma dificuldade com o seu filho, que o seu filho ele era possuído por um demônio. E esse demônio, ora jogava ele no fogo, ora jogava ele na água, tentando matar afogado, ou tentando morrer, fazê-lo ser queimado, mas tentava de todas as formas destruir a vida daquele menino. Hoje nós, graças a Deus, eu tenho certeza que aqui ninguém passa por isso, mas nós enfrentamos lutas e dificuldades. Você tem desafios na vida, no mundo, você tem desafios quando seu filho tem a oportunidade de segurar um aparelho desse, principalmente se ele usa esse aparelho dentro do quarto dele, sem a sua inspeção. Então, lá em casa, quando meus filhos eram menores, não tinha celular, mas tinha computador. E de vez em quando eu entrava no quarto, falava, mãos ao alto, encosta na parede, eu quero ver o que está aí, não fecha, não desliga, ficava fazendo uma vigilância cerrada. Por quê? Porque o mundo quer destruir os nossos filhos. Não é só vocês que estão atentos aos seus filhos. Tem muita gente ruim neste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A ordem deste mundo, ela é maligna. E por isso que as mesmas preocupações que aquele pai tinha, vocês também, e nós também temos que ter, para cuidar dos nossos filhos. E esse texto, ele chega em determinado momento, que este pai, tendo um encontro com Jesus, ele traz o seu filho, que estava endemoniado, e o filho estava numa situação difícil, e o pai disse a Jesus o seguinte, no verso 21 de Marcos capítulo 9, diz o seguinte,
Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E o pai respondeu: desde a infância. Muitas vezes o inimigo o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Então aquele pai chega em Jesus, desesperado, porque Jesus para ele é a última opção dele, e quando chega naquela situação, Jesus diz o seguinte, quando ele pergunta: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus diz o seguinte: se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que quando nós cremos nele, quando nós confiamos nele, ele é capaz de abençoar as nossas vidas. E ele tem interesse, sim, de guardar as nossas famílias, de guardar os nossos casamentos, de guardar a vida dos nossos filhos, porque nós aprendemos que a fé verdadeira mergulha o homem, eu, você, que somos fracos, que somos limitados, nos mergulha num relacionamento de um Deus todo-poderoso, que quer nos abençoar, que quer cuidar dos nossos filhos, que se alegra sim de tudo que está acontecendo, mas ele também quer estar inserido nesse contexto, no contexto do seu casamento, no contexto da sua família, no contexto da criação dos seus filhos. Ele também quer estar presente, e a fé verdadeira nos submete a essa vontade de Deus. Ela nos submete a uma vontade em que nós aprendemos que quando nós estamos na presença do Senhor, limitados, nós aprendemos que nós não somos capazes de cuidar dos nossos filhos. A gente não se basta. Tem muita gente que acha que se basta. Tem muita gente que acha que é capaz de resolver a sua vida, de cuidar do seu casamento, de cuidar dos seus filhos, de cuidar da sua família, de prover o sustento. Eu conheci um empresário, hoje ele é docente de uma organização chamada Haggai, e ele contou uma história para nós, num treinamento que nós estávamos fazendo, e ele disse o seguinte: ele era um empresário lá em Minas, muito bem conceituado desde a sua juventude. Ele tinha uma boa empresa, um rapaz crente, fiel a Deus, que buscava a igreja, que buscava a Deus, tinha compromisso com Deus. E um dia ele olhou toda a sua vida profissional, tinha uma boa empresa, tinha bons funcionários, bastantes funcionários, e ele olhou e falou: puxa vida, meu pai é médico formado, minha mãe é médica formada, e eu nunca dependi deles para nada. Eu construí uma empresa, eu me sustento, eu sustento muita gente que trabalha comigo, eu tenho casa, eu tenho carro, eu posso viajar para onde quiser, eu me basto. Eu sou autossuficiente. Ele pensou assim, mesmo sendo um rapaz temente a Deus, que conhecia a palavra, ele achava que ele era autossuficiente. E ele trabalhava no mercado de construção civil, fechou um negócio com uma grande empresa, forneceu muito material para essa empresa e tomou um calote, que do dia para a noite ele ficou zerado. E quando ele ficou zerado, isso corre entre os empresários, os bancos não emprestavam dinheiro para ele, ele teve que vender muitas coisas, quase tudo que ele tinha para poder pagar os funcionários, e ele foi pego de surpresa, ficou só com uma casa, um carro, até que um dia a mulher dele ligou para ele e falou assim: traz pão. Ele saiu do serviço, passou na padaria, foi comprar 6 pães e o cartão dele não passou. E ele foi para casa sem os pães, porque ele não tinha dinheiro. E quando ele chegou em casa, falou para a esposa, os dois choraram muito, e ele passando uma situação difícil, até que passou uns 4, 5 dias naquela situação.
a irmã dela, da esposa dele, que mora em São Paulo, trabalha de diarista, ligou para ela lá em Minas e disse o seguinte: eu sei que você não precisa, mas Deus falou para mim colocar R$200 na sua conta. Eu passei umas roupas aí e eu ganhei um dinheiro extra e eu estou depositando na sua conta. E ela recebeu. E claro, e essa menina fez isso por umas 3, 4 vezes, até que um dia ele se debruçou na sua cama, junto com a sua esposa, e se humilhou na presença de Deus, e orou a Deus, e Deus disse para ele: você não se basta, você tem que depender de mim. E passou o tempo, aquele rapaz continuou trabalhando com um funcionário só que ele tinha, e ele conseguiu pegar um serviço pequeno, e ao longo do tempo ele conseguiu se reerguer. Nós não nos bastamos. A Bíblia diz para nós, em João capítulo 15, verso 5, o Senhor Jesus diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Você não saiu da sua casa, do seu trabalho, para estar aqui nesta noite, só porque você decidiu. Você está aqui porque Deus deu forças ao seu corpo para que você estivesse aqui. É por isso que nós temos que aprender que dependemos completamente de Deus na nossa vida. Aquele homem, ele compreendeu imediatamente quando ele ouve a voz de Jesus dizendo: olha, tudo é possível ao que crê. Ele responde ao Senhor Jesus. Imediatamente, e em lágrimas, o pai do menino exclamou: creio, eu creio, mas ao mesmo tempo eu tenho dificuldade, ajuda-me na minha incredulidade. Aquele homem fala para Jesus. Sabe o que Jesus faz? Jesus expulsa aquele demônio e diz para aquele demônio: nunca mais volte nesse rapaz. E aquele menino foi liberto. Aquele menino foi liberto porque aquele homem, ele compreendeu que ele tinha certeza de duas coisas: que ele não tinha o tipo de fé que Jesus exigia, que não é uma fé temporária. Talvez você saiu de casa hoje de manhã, levantou, pediu que Deus abençoasse a sua vida e que hoje você pudesse voltar para casa, vir para cá em segurança, em paz, e Deus te trouxe em segurança, em paz. Então essa fé que você precisou, você não vai precisar dela agora mais, porque você já está aqui. Talvez você precisa resolver uma situação, ora a Deus, tem fé, busca a Deus para que Deus possa resolver aquela situação. Resolveu aquela situação, então essa é uma fé temporária. Mas Jesus também exige não é uma fé de apenas crer. Eu creio que Jesus exista, eu creio que Jesus morreu na cruz, eu creio que Jesus é Filho de Deus, eu creio que Ele é Salvador do mundo. Não é esse tipo de fé. Esse tipo de fé até os demônios creem e estremecem. Até eles sabem que Jesus é Salvador, mas isso não traz salvação para eles. A fé que Jesus exige é confiar em Deus, mas não é só confiar e crer nele, é você confiar e você ter compromisso com Deus. A palavra, quando em Hebreus é dito, o justo viverá pela fé, a palavra grega de fé aqui, ela é chamada pistis, só um termo técnico, que está ligada a uma palavra do Antigo Testamento, em Abacuque, que chama-se a palavra emuná. Porque lá em Abacuque, ele diz o seguinte: o justo viverá pela sua fidelidade. E Hebreus diz: o justo viverá pela sua fé. Fidelidade e fé caminham juntos. Não se pode confiar ou ter fé em quem você não conhece. Para você ter fé em Jesus, você precisa conhecer a Jesus. E você só conhece a Jesus quando você caminha com Ele. Meu pai, já falecido em saudosa memória, ele dizia o seguinte: se você quer conhecer alguém, um termo bem goiano, se você quer conhecer alguém, coma um saco de sal com ele.
um saco de 60 quilos. Aí você vai ter ideia de quanto tempo que você vai levar para comer um saco de sal, e você vai começar a conhecer essa pessoa. Então aquele homem, ele aprendeu então que ele não tinha essa fé que Jesus exigia, e ele sabia que a sua fé era imperfeita, cheia de medos e dúvidas. Mas Jesus não quer perfeição, ele sabe disso. Ele quer que eu e você sejamos perfeitos, mas ele também sabe que nós nunca seremos, porque somos pecadores. Mas ele sabe que quando você abre o seu coração, quando você tem a intenção correta de buscar a Deus pela forma correta, Ele está disposto a abençoar a sua vida e a vida da sua família. A minha oração nesta noite é que você possa compreender que a palavra desse pai é uma confissão sincera a Deus e um pedido sincero: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando nós confiamos em Deus, quando nós depositamos em Deus a vida da nossa família, a vida do nosso lar, a vida do nosso casamento, a vida dos nossos filhos, Deus é capaz de fazer milagres. Sabe por quê? Porque família é a primeira instituição divina. A família sempre será abençoada. Ela pode ser feito o casamento na igreja batista, na Assembleia de Deus, na igreja católica, num terreiro de candomblé, não importa, porque casamento e família é instituição de Deus e ninguém toma isso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame sobre vocês e sobre os seus filhos a tua graça e a tua paz. E deixo um último texto com você, que está em Salmos, no capítulo 24, o verso 4 e o verso 5, quando o Senhor diz: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Deus quer abençoar a sua vida. Tudo isso aqui é importante. Mas quando a igreja abriu o espaço para que você pudesse participar aqui, é para que nós também tivéssemos uma oportunidade de compartilhar aquilo que Deus tem feito no nosso coração, na nossa vida, para que a sua família também seja abençoada. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, gratos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Ó Deus, que assim como este pai deste menino que está registrado no Evangelho de Marcos, teve a coragem de reconhecer as suas debilidades e fraquezas, que nós também possamos ter a mesma humildade, de não permitir que o orgulho tome conta do nosso coração, e que nós possamos ser sinceros na sua busca, Senhor. Abençoa, Deus, cada casamento que aqui está, abençoa cada lar que aqui está. Ó Deus, se há lutas, se há dificuldades, se há limitações, nós pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor é capaz de ressuscitar e libertar todos aqueles que estão amarrados e presos, Pai. Que possamos conhecê-lo a cada dia mais, porque à medida que nós conhecemos a Jesus, nós somos libertos dos nossos pecados e das nossas fraquezas. Abençoa-nos, Senhor, derrama sobre nós a Tua graça e cuida de cada uma dessas crianças, que elas tenham oportunidade de conhecer o Senhor também, e que o Senhor possa mudar e transformar e abençoar a vida de cada uma delas. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe. Amém.